Torcedor vascaíno, eu começo esse vídeo, este boa noite gigante, extremamente emocionado. Sabe por quê, meus amigos? Porque você, eu, a torcida do Vasco, num modo geral, é completamente apaixonada por esse clube. A gente apanhou muito esse ano. A gente já chorou muito com o Vasco da Gama. Porém, mesmo diante de tudo isso, eu, você e mais de 20 milhões de torcedores vascaínos estão dispostos a novamente carregar esse clube no colo e fazer com que ele permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu falo isso com convicção, porque, meus amigos, de um dia para o outro, em menos de 24 horas, a foto de Luciano Vietto, a última publicação do jogador nas redes sociais, ultrapassou os 100 mil comentários. Meus amigos, a força da torcida, o barulho de mais de 20 milhões de torcedores começa a ecoar nos ouvidos do argentino. E eu tenho convicção que, da mesma maneira que mais de 100 mil comentários foram colocados na foto, na publicação de Luciano Vietto, assim que a justiça determinar a abertura dos portões de São Januário, assim que for novamente permitido ter público no nosso caldeirão, o torcedor vascaíno irá abraçar e não vai deixar o Vasco cair novamente à Série B do Campeonato Brasileiro. E é por isso, por nós, pelo torcedor, é por isso que por Luciano Vietto e outros reforços que chegarão ao Vasco da Gama, eu cravo aqui a vocês neste Boa Noite Gigante e é com convicção: o Vasco não cai para a Série B. Se depender de nós, o Vasco não cairá. E a gente vai falar sobre isso, torcedor. Vamos falar sobre, novamente, o torcedor vascaíno fazendo história, participando ativamente das tratativas por Luciano Vietto. Além disso, falaremos também sobre o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que mandou um recado para a esposa do jogador. Realmente, todos unidos em prol de uma contratação. Além dessas, muitas outras novidades, falaremos sobre Pablo Veguete, falaremos também, é claro, sobre Rossi, sobre a apresentação que estará acontecendo na parte da tarde de sábado, amanhã no CT Moacir Barbosa, e falar sobre a partida contra a equipe do Grêmio nesse próximo domingo em São Januário, às 4 horas da tarde. Decisão para o Vasco e mudanças no time titular. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar você aí, torcedor vascaíno, muito bem informado sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre fazemos aqui no nosso canal. Eu quero, é claro, dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui, ó, no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E, rapaziada, é o seguinte, agora é sério mesmo, falta pouco, menos de 50 pessoas para chegarmos à marca dos 104 mil inscritos. E pô, não é possível que tu tá aqui diariamente, tu curte o nosso conteúdo, gosta do nosso canal e ainda não se inscreveu. Então essa é a hora. Vem aqui embaixo, você também já chegou aqui pela primeira vez, ajude aí o nosso crescimento. Aperte nessa palavrinha inscrever-se e faça parte da nossa família. Então se inscreva no canal do Gigante Vasco. Além disso, é claro, aqui embaixo também ative o seu sininho de notificação, deixe o seu like aqui embaixo do vídeo e deixe nos comentários, torcedor vascaíno, sinceramente, Luciano Vietto, chegando, desembarcando na cidade carioca, você acha que muda o nível do elenco? Mudar, é claro que muda. Mas eu quero saber, muda o nível a ponto de ter a convicção de que o Vasco não cairá mais para a segunda divisão? Coloque aí a sua opinião nos comentários. Vambora, vambora, porque é um Boa Noite Gigante agitadaço. O que temos a trazer aqui a vocês, torcedor vascaíno, sobre Vasco da Gama. Quero começar primeiramente falando sobre a partida desse próximo domingo, antes de entrar no assunto sobre Pablo Veguete, falar também sobre Vietto, falar sobre outros jogadores. Porque ontem, é importante lembrar, o Vasco da Gama treinou em São Januário. Um treino importante aí para sentir o clima de São Januário antes de entrar em campo contra o Grêmio nesse próximo domingo no nosso caldeirão. Além, é claro, de se ambientar com o estádio,
foi importante pela recepção que o Vasco teve. A gente vem trazendo a vocês e trouxe, inclusive, no Acorda Vascaíno Fala Gigante. Uma recepção muito calorosa, pois antes do treino, na chegada, os atletas foram recebidos calorosamente por meninos das categorias de base do Vasco da Gama que estavam treinando na quadra anexa a São Januário. Ontem, inclusive, que foi aniversário tanto do garoto Ryan quanto do volante Medel, eles receberam aí de cara a cara, né? Receberam aí esse calor e esse parabéns mais próximo por parte dos torcedores mirins Cruz Maltinos. Então, um treino importante e um treino que definiu. E além, é claro, do treino que aconteceu hoje também foi mais um treino de definição. Hoje o treino não foi realizado em São Januário, porém no CT Moacir Barbosa. E segundo informações que tivemos agora há pouco, né, através aí de uma grande apuração, inclusive lá do jornalista Lucas Pedrosa, praticamente já está definida a equipe titular. O técnico Ramon Reu Dias esboçou aí o time que deve ir a campo para enfrentar a equipe do Grêmio nesse próximo domingo. O esboço foi Léo Jardim no gol, a permanência, né, do goleiro, mesmo após muitas críticas e pedido da entrada do Ivan, Miranda, Capace e Léo formando novamente esse trio de zaga, esse sistema defensivo composto por 3 zagueiros, Pumita e Lucas Piton nas alas, abertos, né, para chegar com bastante força no ataque, e o meio-campo formado por Medel, Praxedes e Orediano. Jair estará no banco de reservas. O Orediano entra na vaga do Jair para dar mais essa mobilidade e fazer esse papel de transição. Algo que faltou no Vasco da Gama naquele primeiro tempo contra o Corinthians. O Vasco tinha muito a posse, o Vasco conseguia pressionar o Corinthians, conseguia reter a bola durante grandes momentos da partida, mas faltou esse homem de transição. Quem estava desempenhando essa função era o Praxedes. E a expectativa é que agora, com a saída do Jair e a entrada do Orediano, esse argentino possa fazer esse papel de transição, onde inclusive entrou muito bem lá no sábado passado contra a equipe do Corinthians. E uma dupla ofensiva, até o momento, formado por Figueiredo e Sebastiano Ferreira. Hoje, Pablo Veguete realizou o seu primeiro treino no CT Moacir Barbosa. E amanhã, novamente, realizará o seu segundo antes de entrar em campo contra a equipe do Grêmio. Inclusive, falando sobre Pablo Veguete, hoje foi dia de anúncio oficial do atacante argentino. Ele que desembarcou na cidade carioca na manhã de ontem, quinta-feira, e hoje já foi anunciado como novo reforço do Cruz Maltino. O atacante de 34 anos, que até o momento é o artilheiro do campeonato argentino, ao lado do uruguaio Michel Santos, que foi outro nome também especulado na colina histórica. Hoje, enfim, foi anunciado e já foi também regularizado, ou seja, estará à disposição do técnico Ramon Reu Dias para a partida desse próximo domingo contra o Grêmio. Então, torcedor, não se surpreenda se esse jogador estiver presente entre os 11 iniciais já nesse domingo. Ele que vinha realizando, né, jogos com a equipe do Belgrano, equipe do futebol argentino. A última partida do Pablo Veguete foi lá no dia 28 de julho, ou seja, há pouco menos de 7 dias atrás, uma semana inclusive. Então, o jogador que está em atividade, vinha treinando com o clube argentino, então está fisicamente à disposição também do técnico Ramon Dias. Então, há a expectativa de ele entrar como titular. E, inclusive, um parênteses aqui ainda sobre Pablo Veguete. A gente tinha informação que o Vasco comprou os direitos econômicos do jogador. Porém, agora há pouco as coisas mudaram. O Vasco confirmou, o próprio clube informou que o Vasco não adquiriu os direitos econômicos do jogador. Ou seja, o Vasco, segundo informações, não gastou, né, aqueles 1 milhão e 100 mil dólares pela contratação em definitivo do atleta. O Vasco pegou esse atleta emprestado até o meio de 2024, até julho de 2024, não vem em definitivo, é apenas um empréstimo com opção de compra. Então, um jogador que não é do Vasco, é um jogador que está emprestado e no meio do ano que vem o Vasco terá a opção de comprar ou não esse atacante de 34 anos de idade, que inclusive, torcedor, mandou um recado aí a você. Ele que já foi regularizado, ele que já está à disposição, já foi ao CT Moacir Barbosa, mandou um recado sobre essa oportunidade de vestir a camisa do Vasco da Gama. Hola, soy Pablo Vegetti. Bueno, quería saludar a toda la torcida de Vasco. Gracias por la bienvenida y vamos por todo. Abrazo grande. E aí, torcedor vascaíno animado com Pablo Veguete? Vai dar certo esse atacante argentino de 34 anos de idade, que é o atual artilheiro do campeonato? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Inclusive, amanhã
é a apresentação dele no CT Moacir Barbosa, ele ao lado do lateral esquerdo Jefferson, que antes do Veguete foi anunciado, o último reforço a ser anunciado pelo Cruz Maltino, estará na sala de imprensa do centro de treinamento, sendo apresentados oficialmente como os novos reforços do Cruz Maltino. Domingo, Jefferson e Veguete estarão pelo menos no banco de reservas. E ainda falando sobre domingo, né, porque é de fato um jogo importante, hoje pela parte da tarde foi determinado que, infelizmente, não teremos público para Vasco e Grêmio. A desembargadora indeferiu aí o pedido do Vasco de que a partida contra a equipe do Grêmio viesse a ser com público. Lembrando, o Superior Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD, que é, né, no caso, a justiça que decide as coisas se tratando do judiciário no futebol, e a justiça, o STJD, liberou a presença de público, mulheres, crianças e pessoas com deficiências para a partida contra o Grêmio nesse último domingo. Porém, o TJRJ, que é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não liberou São Januário com portões abertos. Então, a Justiça Desportiva liberou São Januário. A Justiça Comum do Rio de Janeiro não liberou São Januário. O que isso significa? Se o Vasco mandasse esse jogo no Maracanã, no Raulino de Oliveira, que é o estádio do Volta Redonda, no estádio Luso Brasileiro, poderia ter público. Mas o Vasco optou por manter esse jogo em São Januário e aguardar uma decisão favorável da Justiça Comum. O que não aconteceu nessa tarde de hoje, como a gente trouxe, a desembargadora indeferiu o pedido e o Vasco não terá nem a presença de mulheres, nem a presença de crianças e nem a presença de pessoas com deficiência nessa partida do próximo domingo. Então, São Januário, no próximo domingo, com estreia de Veguete, com estreia do lateral esquerdo Jefferson, não terá ainda a presença de público. Vasco só voltará a ter público contra o Atlético Mineiro pela primeira rodada do segundo turno, a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tranquilo, rapaziada? Então, informação chata, mas é importante trazer a vocês. Animado? Será que vai dar Vasco domingo? Torcedor, tô empolgado, hein? Acho que domingo a gente vai ganhar do Grêmio e vai começar essa virada de chave. Uma virada de chave que passe, é claro, também, além de um apoio, além de Ramon Dias, que vai mudar taticamente o Vasco, com a chegada de reforços. Aliás, uma virada que passa pela chegada de reforços. Ontem desembarcou Paulo Veguete. Hoje desembarcou Rossi. O Búfalo, de 30 anos de idade, desembarcou na cidade carioca na manhã de hoje. Assinará um vínculo contratual com o Vasco da Gama até dezembro desse ano. Ele que estava livre no mercado desde abril, após uma passagem de 2 temporadas pelo Al Faisaly, e teve aí o apoio, o aval do técnico Ramon Herrera Dias, que inclusive enfrentou o Rossi lá no ano passado. No dia 22 de junho de 2022, o Al Faisaly, onde o Rossi era o camisa 10, enfrentou o Al Hilal pela primeira divisão do Campeonato Saudita. Então o Ramon Dias já conhece o Rossi de outros carnavais e deu o aval para a chegada do atacante. E Ramon Dias ainda quer mais. Por exemplo, Ramon Dias que é um zagueiro, a gente vem falando aqui com vocês com certa frequência. O técnico pediu a contratação de zagueiro que atue pelo lado direito. Hoje o nome que está na mesa do Vasco é Federico Fernandes, argentino de 34 anos de idade, com passagem por Newcastle, Swansea City, Elche, Napoli, Getafe, Copa do Mundo, sendo titular pela seleção da Argentina em 2014, um atleta muito rodado, é um nome que agrada a comissão técnica do Ramon Herrera Dias. É um nome que o Vasco já iniciou contatos, mas é um nome que ainda não há avanço. Os contatos, segundo informações, ainda estão bem no início. E o Ramon Dias, inclusive, quer trabalhar aí com o atleta. A expectativa é que isso avance nessas próximas horas. E é claro, meus amigos, o que você quer ouvir, iremos falar agora. Que é mais um nome que Ramon Dias quer contar para o Vasco da Gama. Com todo o respeito do mundo ao Ramon, mas maluco seria ele se não quisesse contar com ele. Com esse nome, que é Luciano Vieto. Ou, melhor dizendo, né, torcedor vascaíno, Luciano Dario Vieto, argentino de 29 anos que vestiu a camisa 10 do Al Hilal nestas 2 últimas temporadas e foi o terceiro melhor atleta do Mundial de Clubes. Vieto só ficou atrás de Vinícius Júnior, que foi considerado o melhor atleta do Mundial, e o lateral da seleção do Uruguai. Sim, Luciano Vieto foi o terceiro melhor nome desse Mundial de Clubes, um jogador de bastante qualidade. Foi Fede Valverde, o nome aí do segundo melhor atleta, e o Luciano Vieto ficou com a terceira posição. Então, um jogador muito renomado, mas é um atleta que nesse momento está livre no mercado após essa passagem pelo Al Hilal. E, torcedor, faço questão de te trazer o que está acontecendo com o Luciano Vieto. Luciano Vieto ficou livre no mercado,
E a família dele tem um desejo muito grande de permanecer na Europa. O Luciano Vieto já foi procurado por vários clubes. Vários clubes, eu cravo aqui a vocês, procuraram, sondaram a situação do Luciano Vieto. Mas ele desde o momento deixou muito bem claro que o desejo da sua família automaticamente, é claro, as palavras da sua esposa pesam a decisão que ele tomará para sua carreira. E hoje a sua esposa acredita que para a criação dos seus filhos, para o casamento dos dois, será melhor a permanência na Espanha. Vieto teve passagem por Villarreal, por Valência, por Atlético de Madrid e por Sevilha. Então o Vieto passou muitas temporadas na Espanha e se acostumou com o país. O Vieto é um argentino. A língua torcedora é praticamente a mesma, muda muito pouco. A língua aqui, né, da Argentina e a língua da Espanha é praticamente a mesma, muda só alguns sotaques. Então é um país onde, além de ter uma infraestrutura super boa, o que é um fato, a Europa, é um país em que o Vieto se sente em casa. E isso vem pesando aí para o jogador. Porém, estamos já no dia 4 de agosto. Agora, 8 horas da noite. Até o momento, o Vieto não conseguiu receber uma proposta que o agradasse do futebol europeu. E, meus amigos, o tempo está passando. A janela fecha para a Espanha dia 3 de agosto. Até o dia 3 a janela estará aberta para lá. Para o Brasil é dia 25. O Vieto não tem nenhuma proposta que o agrade. E aí, o Vasco pressiona daqui e o Vieto começa a ficar pressionado de lá. Até porque a proposta que o Vasco da Gama ofereceu ao atleta é muito boa. A gente vem falando isso com vocês e, é claro, é importante voltar a repetir. A proposta que o Vasco colocou na mesa é uma proposta praticamente irrecusável. Caso o Vieto aceite, o Vieto será um dos 3 atletas mais bem pagos do futebol brasileiro. Volto a repetir. Caso Vieto aceite a proposta do Vasco da Gama, será um dos 3 atletas mais bem pagos do futebol brasileiro. E, meu amigo, o Rio de Janeiro não é uma cidade maravilhosa de morar. É conhecida como uma cidade maravilhosa. Eu gosto muito do Rio, eu sou aqui do Rio de Janeiro. Mas a gente sabe que, com dificuldades financeiras, não é a maravilha que todo mundo pinta. Mas, olha só, com grana, quem tem dinheiro, grana, mora fácil no Rio de Janeiro. É uma cidade mágica de se morar para quem tem grana. E olha só, Vieto, um dos 3 salários mais bem pagos do mundo, é rei aqui na cidade carioca. Isso vem pesando. Ponto 1. Uma proposta irrecusável. Ponto 2. Ramon Angel Dias. Um técnico que, segundo informações, foi o que mais marcou a carreira de Luciano Vieto. Ramon Dias colocou o Vieto com a 10 no Al Hilal nesta última temporada. Além dele, Vieto também conseguiu ter uma relação muito boa com o filho de Ramon, o Emiliano Dias, que é o seu auxiliar técnico e foi o auxiliar técnico, é claro, do Vieto também lá no Al Hilal. Então isso vem influenciando. Ramon tá tentando convencer o Luciano Vieto a chegar ao Vasco da Gama. As conversas acontecem com certa frequência. E, meus amigos, o terceiro ponto a trazer a vocês: a torcida do Vasco da Gama. E eu já começo aqui falando o que aconteceu nesta parte da tarde de hoje. A última postagem do Luciano Vieto nas redes sociais, nesse momento, já ultrapassa os 100 mil comentários. Não dei uma olhada na última parcial, mas já ultrapassava os 110 mil comentários a postagem de Luciano Vieto. A torcida do Vasco está dando show. Isso está chegando ao jogador. A última informação que tivemos sobre essa situação é a seguinte: uma pessoa muito próxima ao casal comentou sobre esse engajamento da torcida e disse assim, abre aspas, eles estão vendo tudo o que se passa nas redes sociais. O Vieto está acompanhando ao lado da sua esposa toda essa movimentação da torcida do Vasco. Meus amigos, são mais de 100 mil comentários na postagem do Luciano Vieto. Isso é um peso gigantesco para o jogador. E não para por aí, pois após a esposa do Luciano Vieto ficar nessa dúvida, se fica na Espanha, pesando, negativamente uma chegada dele ao Vasco da Gama, teve personagem político entrando na situação. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que é inclusive um vascaíno doente, pegou as suas redes sociais e a utilizou para mandar uma mensagem à esposa de Luciano Vieto, que hoje vem tendo um papel influente no atraso, das tratativas com o Vasco. Tá aparecendo aí, a mensagem do prefeito. Mensagem muito importante à senhora Paloma Hurtado, noiva do atacante Luciano Vieto. O Rio é a cidade mais charmosa e incrível do mundo. Venha ser feliz no Vasco e prossegue. Atenção, senhora Paloma Hurtado, esposa do Luciano Vieto. A cidade mais maravilhosa do mundo aguarda você e sua família de braços abertos. Esquece a Europa. O Rio é mais bonito, mais apaixonante e não faz frio. Venham ser felizes com o Vascão. Tá Eduardo Paes aí chamando. Olha o peso disso. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro
tá convocando o Luciano Vietto a vestir a camisa do Vasco. E você imagina, lá na Espanha, Luciano Vietto pegando seu celular, mostrando pra mulher dele, olha só, ô amor, esposa, Paloma, o prefeito do Rio de Janeiro tá mandando mensagem pra gente fechar com o Vasco. Eu fico arrepiado, tá? Você acha que isso não pesa, meu amigo? Pesa pra caraca, pesa muito. Em menos de 24 horas, Luciano Vietto tomou. Tá, ele deve estar assim, ó, em casa. Caraca, isso é o Vasco? Isso é o Vasco? Porque o Luciano Vietto nunca teve passagem por um time com o tamanho da torcida do Vasco da Gama. Al Hilal é um clube grande, mas é da Arábia. Racing é um clube grande da Argentina, mas não tem esse tamanho do Vasco da Gama com relação à torcida. O Sport em Portugal, Fulham, Valência, Villarreal, Atlético de Madrid são clubes grandes, mas não se compara ao Vasco, principalmente com relação à força e ao engajamento do torcedor. Então isso está influenciando. Vietto hoje, meus amigos, após mais de 20 dias de negociação, que é o que acontece nesse momento, está balançado com a proposta e inclinado a aceitar o projeto do Vasco. Não se surpreendam com o Luciano Vietto chegando na Colina Histórica, que é claro, é pra ficar animado. É um nome que muda o nível desse elenco. E eu falo aqui com vocês. Luciano Vietto é um nome que muda o nível desse elenco. Coloca o elenco do Vasco em outra prateleira, traz o torcedor pra perto. E vocês contratando o Luciano Vietto, além de trazer o torcedor pra perto, além de mudar o nível desse elenco, pode ter a certeza que iremos apoiar incondicionalmente esse clube e carregar no colo o Vasco até o final da temporada, como a gente já está acostumado a fazer. Só depende de você. Paulo Brax, 777, vamos querer. Coloca aí, incentiva, bota mais se for necessário. Vamos com tudo, que é um jogador que muda o nível do elenco. E hoje o atleta, depois disso tudo, está inclinado a aceitar a proposta do Vasco. A gente fica por aqui. Esse foi Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa sexta-feira que anima qualquer torcedor vascaíno. Vamos que vamos, se inscrevam, ajudem o nosso crescimento e deixem aí nos comentários. Tá empolgado com o Vietto? Coloque aí a sua opinião. Se inscrevam e, como eu sempre falamos, saudações vascaínas.